o seguinte, galera, se você tá acompanhando as notícias sobre videogames que tem saído, você deve ter ouvido falar que a Nintendo tá processando os criadores de um emulador, ou desenvolvedores de um emulador pro Switch. Existe um emulador para Switch chamado Yuzu, e eles receberam um processo agora da Nintendo. A gente vai elaborar aqui na legalidade disso, o que é emulador, se é legal ou não, e se a Nintendo tem alguma base no que ela tá reivindicando. Mas vamos lá. Se você não sabe, emuladores são softwares normalmente, você pode fazer emulação em hardware também, isso é outra discussão, mas normalmente são softwares que emulam o funcionamento de máquinas, de determinados sistemas, para você rodar softwares, aplicativos que foram feitos para aquele sistema em outro sistema. Por exemplo, o Yuzu é um emulador de Switch que te permite rodar jogos de Switch no PC, em Android, enfim. É para isso que servem os emuladores, e eles têm uma função muito importante na preservação de games, porque tem consoles para os quais você não vai conseguir acesso mais, jogos que você não vai conseguir mais comprar, você vai ter que jogar num computador, por exemplo, num computador moderno. Como você faz isso? Você roda um emulador daquele sistema antigo, seja um computador ou um console, e você consegue jogar no computador que você tem agora. Não só isso. Emuladores, pela jurisprudência que a gente tem, e a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, onde esses casos são disputados, são legais. Tem até um verbete na Wikipedia que tá bem completo, inclusive se vocês quiserem ler depois, só que tá em inglês aqui nessa versão que eu abri, que é falando sobre o caso de 99-2000 entre a Sony e a Connectix Corp. O que aconteceu? Naquela época, essa empresa aqui, Connectix Corp, criou um emulador para rodar jogos de PlayStation no Macintosh, no computador da Apple, tá? Você podia pegar seu CD de PlayStation, colocar no drive de CD da Apple e rodar o jogo de PlayStation no computador. Aí a Sony processou eles, porque o que eles fizeram? Eles fizeram uma engenharia reversa do funcionamento do PlayStation. Eles foram lá, olharam o console, o PlayStation, pensaram assim, como que a gente consegue fazer os jogos rodarem sem precisar de um console? Como um console faz para rodar um jogo, como a gente pode construir isso em software? Eles desenvolveram esse software que rodava jogos de PlayStation. No início, eles usaram algumas coisas do código da Sony, né? Eles baixaram algumas coisas do código do PlayStation para ir testando até funcionar. Mas a versão final do programa que eles lançaram não tinha absolutamente nenhum código da Sony. Era tudo deles, tudo customizado deles, engenharia reversa deles e coisas do tipo. A Sony processou e perdeu. E isso criou o precedente que a gente tem para poder falar que emuladores são legais, tá? Você tem direito de emular um sistema no outro. Tipo assim, se tem um programa que é feito só... Vamos tirar de videogames agora, porque isso aplica tudo. Um programa que é feito só para um computador da Apple, e você pegar esse programa e emular ele para rodar num computador que tem Windows, ou seja, emular o funcionamento dele no Mac, isso não é ilegal. Emuladores não são ilegais. Porém, essa questão tem um monte de pontos que a gente tem que colocar, tá? É uma linha fina. Primeiro, você não pode usar nada do software que é proprietário de outra pessoa. Então, essa engenharia reversa que você faz tem que ser completa. Completamente sua. Tá? Todo código tem que ser, não pode pertencer à empresa do sistema que você está tentando emular. Tem essa primeira questão. Não só isso, mas existe hoje em dia uma área cinza que é relacionada à pirataria. Por quê? Até onde eu sei, e até onde eu me lembro também, que eu lembro de ter visto isso daqui quando aconteceu, porque eu lembro de quando começaram a surgir esses emuladores para rodar jogo de PlayStation. Eu tava, inclusive, nos Estados Unidos, eu vi a demo de um lá, um cara pegou uma versão de desenvolvimento que tava rolando na internet, coisa do tipo, eu vi ele rodar no computador, achei uma coisa de outro mundo, porque ele jogou um jogo de PlayStation num PC. O que acontece é que essa decisão desse caso da Sony não envolvia pirataria de jogos necessariamente, porque o que você fazia com esse emulador, esse que rodava no Macintosh, até onde eu me lembro, até onde eu sei pelas minhas pesquisas, era pegar um CD de PlayStation, comprar do original, tá? Colocar na gavetinha de CD do seu Mac e rodar o jogo lá por dentro. Então, embora houvesse aqui uma disputa em relação a se emulador é legal ou não, a gente não estava aqui discutindo o potencial de pirataria de jogos necessariamente. A coisa da qual essa empresa foi acusada pela Sony foi de pirataria do software da Sony.
porque eles usaram o software da Sony não da versão final do programa, mas durante o desenvolvimento, para os testes dele de engenharia reversa. E a corte decidiu que, inclusive, isso é legal. Você pode usar o software de uma outra empresa, o código dela, para tentar desenvolver, acelerar o desenvolvimento da sua engenharia reversa, tá? Isso colocou vários precedentes para esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos e tal. Mas agora a gente tem esse problema. Por quê? Com o Yuzu, que é esse emulador para o Switch, e com emuladores modernos também, você tem a possibilidade de pirataria. Você pode falar, inclusive, que dependendo da jurisdição onde você tiver, do país que você tiver, das leis sobre as quais você tiver, você só consegue rodar jogos no Yuzu, jogos de Switch, se você piratear. Porque em alguns países, você ainda é permitido, nos Estados Unidos inclusive, isso é uma coisa que a gente vai falar sobre esse caso da Nintendo aqui, nos Estados Unidos é permitido que você faça uma cópia pessoal de arquivamento de um software que você comprou. Porque antigamente o que acontecia? O software vinha tudo em disquetinho, né? Você tinha que comprar lá, era 20 disquetes, né, antigamente, 30 disquetes. Se um estragasse, você perdeu o seu software. Não pode. Então você podia fazer uma cópia pessoal, por isso você tem até a ideia de licenças. Você tinha uma chave, o que era seu era a chave para instalar o software. Não necessariamente a mídia física, ele não estava totalmente vinculado, condicionado à mídia física onde ele estava instalado. Então você tem esse direito, tá? Mas não é todo país que tem isso. Inclusive no Brasil eu tenho que me questionar ainda como é que essas coisas funcionam. Aqui no Canadá eu tenho que ver detalhe disso também, mas eu acho que é o mesmo dos Estados Unidos, o mesmo princípio. Então, assim, pode ser que em alguns casos, dependendo do país, se você não tiver direito de fazer uma cópia local de um software que você tenha comprado, o único jeito de jogar o Yuzu é pirateando. Por quê? Você não consegue jogar no seu computador, se você estiver rodando esse emulador, com um cartuchinho da Nintendo. O que você tem que fazer para jogar legalmente, tá? Vamos colocar assim, para ter a possibilidade de jogar legalmente, é comprar o jogo, colocar ele num Switch destravado, hackeado, que permite que você baixe o jogo, e aí você pega esse jogo que você baixou e você carrega no seu PC. Porque obviamente não tem leitor de cartão do Switch para PC. Esse é o grande problema, porque agora a gente tem pirataria envolvido. Coisa que não tinha quando esse precedente foi montado lá no 99-2000. Se tinha, não era central no caso, tá? Pirataria de jogos. E a Nintendo tem outro problema com o Yuzu, por quê? A Sony, por exemplo, não tem incentivo de ir atrás da galera que tá fazendo o emulador do PSP, que é o PPSSPP, que eu uso inclusive para jogar os jogos que eu fiz backup dos meus próprios jogos. Tem um vídeo de eu fazendo isso, porque o videogame saiu de linha. Nem produz mais. Só que o Nintendo Switch tá na linha. Exato. Vende pra caramba. E não só isso, a Nintendo levantou os dados de que quando saiu Zelda Breath of the Wild, ele teve 1 milhão, via torrent provavelmente, 1 milhão de downloads ilegais. Breath of the Wild não, Tears of the Kingdom. 1 milhão. Isso pra Nintendo é muito dinheiro que tá deixando de ganhar. Então a Nintendo fez o caso dela contra essa galera, eles estão indo atrás. Eu acho que vai ter uma conclusão clara disso tudo e eu vou dizer pra vocês depois. Na verdade, não precisa ser nem muito gênio pra prever. Embora os caras que fizeram o emulador possam tentar algo diferente, mas não tem o que fazer. É o seguinte, tem uma análise muito boa aqui porque eu não sou jurista, obviamente, tá, gente? Mas tem uma análise boa aqui do Ars Technica que conversou com um especialista. Muito do caso da Nintendo não faz sentido. Ela diz que os usuários da Nintendo só podem usar os jogos do jeito e da forma que eles quiserem, nos dispositivos que a Nintendo quiser. Isso daí provavelmente cai em qualquer corte, qualquer tribunal. E eles também disseram que esse princípio nos Estados Unidos, de você poder fazer um backup local do software que você comprou, não se aplica a deles, porque na verdade quando você compra um cartucho do jogo da Nintendo, você está comprando um direito de jogar o jogo no dispositivo da Nintendo, que não é necessariamente você está comprando um software, é só um direito. Isso daí ninguém vai manter, porque toda empresa vai poder falar, então esse princípio legal e não se aplica a mim, porque eu vou inventar aqui um xadrez verbal para esse negócio não entrar, entendeu? Mas o que pode ter um problema para eles, e aí que vai, é que para você poder rodar esse emulador, você tem que baixar uma chave de criptografia de um Nintendo Switch. E tem instruções no dado do Yuzu de como você faz isso. E essa chave é propriedade intelectual da Nintendo. Embora não tenha essa chave quando você baixa o emulador, ela não tá lá, o Yuzu não tá disponibilizando, eles dão instruções de como você pega ela. E essa chave não pode estar coberta nesse princípio de você pode fazer uma cópia local de um software que você tem comprado. Então, basicamente, o pessoal do Yuzu pode estar ensinando a galera a violar a lei no site deles.
porque é parte das instruções de instalação. Você precisa dessa chave para poder rodar os jogos. Você tem que pegar ela de um Switch. Obviamente que eles colocam lá para você baixar do seu próprio Switch, mas o que acontece é que a galera que tá rodando isso daqui para rodar jogo pirata, provavelmente nem tem um Switch. O que acontece é que a galera que tá rodando ilegalmente pode pegar uma chave de criptografia de outra pessoa, não precisa tirar do seu próprio Switch hackeado. É assim, provavelmente, que a maior parte das pessoas que estão pirateando estão fazendo negócio. Então, a gente entra nesse tema, porque a Nintendo pode ter um caso aqui nesse sentido. Nas partes cuja jurisprudência garante o direito do uso funcionar, de emuladores existir, a Nintendo não tem um caso. Pelo menos os especialistas legais que eu vi aqui, coisa do tipo, tá? Ela bate nesse ponto. A Nintendo atira pra todo lado nos argumentos dela. Porém, ela pode ter um ponto no sentido de que os desenvolvedores de uso em específico, tá? Estão encorajando pirataria, que é crime. Porque, diferente de outros emuladores que a gente vê até hoje, o desenvolvimento dele não é descentralizado e coisa do tipo. Tem uma equipe desenvolvendo e eles têm um Patreon que você pode pagar para ter acesso aos builds mais recentes, mais rápidos. Pelo que a Nintendo disse, eles fazem mais ou menos $30 mil por mês. Não só isso, uma das coisas que a Nintendo apontou, se eu entendi direito, é que quando saiu o Zelda Tears of the Kingdom, eles tiveram um boost de inscrição no Patreon grande, porque a galera queria acesso aos builds mais recentes, né, as versões mais recentes do emulador, que só estão disponíveis para quem paga, tá? Quem não paga pode ter acesso, mas mais tarde, para poder jogar pirata o Tears of the Kingdom. Então, tipo assim, a Nintendo tá construindo o caso de que os caras estão encorajando pirataria de jogos. Aí entra em outro tópico também, que aí pode ser um problema, inclusive pra galera que quer fazer emulação de outros legal, inclusive. Eu sou uma pessoa que acha que emulação tem que ser protegido, porque eventualmente os consoles param de ser fabricados, os jogos somem das prateleiras e a gente precisa preservar os videogames, porque é a manifestação artística do nosso tempo. Tem que ter um jeito. Normalmente o emulador é o único jeito. Por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando que eu fiz backup de todos os meus jogos de PSP. Todos legais, eu tenho todos. Só que eu fiz backup digital de todos os discos que eu tenho. Por quê? Eu tenho 3 PSPs aqui com leitor de disco. 2 pararam de funcionar. Eu tenho 1 funcionando. E é tipo assim, o sucateamento normal da peça, né? Exatamente, ela vai quebrando. Se esse 1 parar de funcionar, eu não consigo jogar mais meus jogos. Vou ter que correr atrás de um PSP que tenha um leitor de disco funcionando e essa coisa, cada ano que passa, vai diminuindo. Se você não tiver o jeito de fazer a cópia digital, né? E depois também jogar no emulador, porque eventualmente até a capacidade de rodar jogos desse PSP vai acabar, porque eles vão quebrar também. Se não for por emulador, essas coisas não vão poder ser experimentadas no futuro. Então, eu acho que deve acontecer. Mas o que está acontecendo agora, o atual fenômeno de desenvolvimento de emuladores, o que mudou muito é porque a gente está tendo emuladores que têm uma produção cada vez mais centralizada e os desenvolvedores estão usando ele de fato para ganhar muito dinheiro. Porque depois desse caso aqui da Sony, vários outros emuladores surgiram, coisas do tipo, só que eram umas produções meio descentralizadas. De vez em quando um desenvolvedor pegava para desenvolver uma parte, tinha um build, o outro pegava e desenvolvia outra, enfim. O que está acontecendo agora é que você tem essas pessoas desenvolvendo emuladores, targeando sistemas atuais, não são sistemas antigos, e não só isso, centralizando o desenvolvimento, montando paywall pra galera ter acesso a determinados builds. Antes o emulador era tudo gratuito, tá, gente? Você ia e baixava e jogava. Mas agora não, se você quiser os builds mais recentes do uso, você tem que pagar do uso. Essa mudança de cultura pode gerar um precedente legal, somente você Nintendo levar esse caso pra frente e tal, que vai atrapalhar todo mundo que quer fazer um uso legal de emulador e que quer que emuladores existam, principalmente para preservação de jogos. E agora eu quero chegar à conclusão desse caso aqui, que é o que todo mundo tá falando. Provavelmente essa galera do Yuzu vai ter que abandonar esse sistema deles. Eles vão ter que acabar com o Patreon, abandonar o desenvolvimento e jogar o build do Yuzu na internet, porque ele é open source também, tá, gente? Para alguém desenvolver aleatoriamente no futuro e coisa do tipo, não vai ter um desenvolvimento central. Isso quer dizer que também não vai ter um desenvolvimento tão rápido. Assim que saiu um jogo, tipo assim, saiu o Tears of the Kingdom, os caras correram, né, para poder deixar o Yuzu compatível com o jogo. E aí a galera, muita gente foi pro Patreon deles, pagou pra ter acesso a esses builds que eram compatíveis com o jogo e coisa do tipo. Então, assim, provavelmente isso não vai acontecer. Vai demorar muito tempo pros jogos começarem a ser compatíveis. O que eu acho, eu sinceramente acho que deveria ser o jeito certo, tá? Deixa a empresa ter a janela pra ganhar a grana dela. Quando o treco já não for interessante e a gente precisar de fazer preservação, é quando os emuladores devem entrar e gerar essa compatibilidade. Na minha opinião. Mas isso pode criar um precedente que
Provavelmente eles vão fazer isso. Por quê? O outro jeito seria eles montarem algum FundMe, alguma coisa do tipo, para poder bancar os custos legais deles contra a Nintendo. É muito difícil, que esse é um processo de provavelmente milhões de dólares. E tá? de Se eles anos. quiserem, que eles quiserem levar para frente. Porque a Nintendo não vai largar esse osso, porque é muito dinheiro. Se 1 milhão de pessoas que baixaram o Tears of the Kingdom, se 10% se convertessem em compradores, eram 100 mil jogos, a 70 conto o jogo que saiu aqui, era o quê? 7 milhões de dólares, né? Que a Nintendo largou. Então, tipo assim, pra um jogo, pelo menos 7 milhões de dólares nesse processo aí, vale pra Nintendo gastar. Pra um jogo, entendeu? Então, tipo, pra essa galera é muito difícil bancar isso. Embora eles façam dinheiro com Patreon, tipo assim, fazer Não 30, chega nisso, né? 50 mil dólares por mês, não é... Não dá pra pagar um custo legal. processo de 7 milhões. Então, provavelmente eles vão... Mas isso vai ter esse precedente agora, porque as empresas vão ver esse caso da Nintendo. Quem não quiser que emulador seja desenvolvido, vai ver o caso da Nintendo e vai iniciar um processo contra todo desenvolvedor que fizer isso pra frente, né? Quando eles quiserem parar o desenvolvimento de um emulador. Eu acho que isso vai acabar antes de ir pro tribunal, tá? Porque essa galera vai abandonar o projeto, eu acho. Mas mesmo assim, isso vai setar um precedente que não é legal, mas é um precedente comportamental que toda empresa vai tentar bulinar desenvolvedores aqui pra frente, igual a Nintendo tá fazendo agora. E eu acho que a Nintendo tem um certo mérito aqui, tá, gente? Não de proibir emulador, mas eu acho que essa galera aqui, principalmente quando eles colocam no site deles as instruções pra galera fazer o dump da chave de criptografia do Switch, é um encorajamento à pirataria, eu acho. E porque é um videogame recente. E porque eles correram pra ainda promoveram um emulador com a compatibilidade que eles eram com o Tears of the Kingdom, quando o Tears of the Kingdom saiu. Tipo assim, nosso emulador vai deixar você piratear o jogo. Então, assim, eu acho que eles vacilaram aqui. Eu acho que a Nintendo pode ter um caso. Eu acho que mesmo se eles levarem isso pro tribunal, eles têm, pelo menos nesse ponto, não com os outros que a Nintendo fez, mas nesse ponto, eu acho que a Nintendo tem chance de ter uma vitória.